dia, amados irmãos. Alegria estarmos aqui reunidos nessa manhã. Obrigado aos músicos também, que bênção. Louvar ao Senhor com grandiosa alegria, celebração. Espero que você tenha tido também um bom momento nessa semana. Comemoramos o Natal, em família e momento especial, celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos trazer salvação. E agora estamos aqui, então, reunidos neste último domingo do ano de 2024. Esse ano que, em vários aspectos, não foi um ano fácil, não é verdade? Principalmente para nós gaúchos. Como eu ouvi a frase que a Ellen compartilhou comigo do Instagram: qual o seu plano para 2025? O plano é me recuperar de 2024. Porque é difícil conceber, meus irmãos, tudo o que passamos nesse ano que passou, enchente histórica, muitas perdas, sofrimento, mas também percebemos o agir de Deus no meio disso tudo. Esse é o nosso grandioso consolo. Nós temos um Deus que é soberano, que rege todas as coisas, e nós percebemos então o agir de Deus na ajuda humanitária que aconteceu, conversões a Cristo que ocorreram. Então há, sem dúvida nenhuma, motivos de gratidão por tudo que passou nesse ano. Eu pessoalmente tive dificuldades de saúde também na família, os irmãos acompanharam, mas graças a Deus terminamos o ano vivos e bem, e isso sem dúvida é graça do Senhor. Mas e 2025? O que esperar? O que virá pela frente? Não sabemos. Será que outra enchente histórica? Outra catástrofe? Quando começamos 2024, ninguém imaginava isso. Tomara que não, né, meus irmãos? Tomara que não, mas nós não sabemos. O que esperar da situação geopolítica ao redor do mundo? As guerras, elas se intensificarão ou diminuirão? Não sabemos. O que esperar do nosso governo, da economia? A situação não parece muito animadora, não. O que esperar dos nossos planos pessoais, da nossa saúde? Não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: se estamos em Cristo, nós temos a certeza de que o Deus que sabe todas as coisas e que rege todas as coisas estará conosco, e é com essa confiança que nós podemos enfrentar o novo ano. E para isso, então, eu quero trazer uma mensagem nesta manhã de encorajamento aos nossos corações. E para isso vamos meditar no Salmo 16, o Salmo de Davi. E esse salmo é exatamente uma expressão da confiança plena de Davi em Deus, e uma confiança não superficial, mas pela graça de Deus, uma confiança de coração, uma confiança prazerosa, uma confiança que inclusive chega a se deleitar em Deus, na sua relação com Deus. Então nós vamos observar nesta manhã o nosso texto em 3 pontos. De que forma Davi confia em Deus? De que forma Davi encontra segurança em Deus? Nós veremos que Davi confia em Deus, em primeiro lugar, tendo a certeza de que Deus é o seu bem supremo. Em segundo lugar, veremos que Davi encontra segurança em Deus, confiança em Deus, tendo a certeza de que Deus é o seu provedor pleno. E por último, Davi encontra confiança, segurança em Deus, tendo a certeza de que Deus vence a morte em seu favor em Cristo Jesus. Este salmo é conhecido como o salmo messiânico, pois exatamente os últimos versos deste salmo, Davi transcende a sua própria experiência. E inspirado pelo Espírito Santo, ele traz a profecia a respeito da gloriosa ressurreição de Cristo, e nós sabemos isso à luz do Novo Testamento, o livro de Atos,
confirma esta questão com a pregação dos apóstolos. Veremos isso mais à frente. Mas para começar então, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, pedindo graça no entendimento do texto, na mensagem que temos para essa manhã. Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus de graça, Tu és o Deus de misericórdia, e nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, nesta atitude de culto, de louvor ao Teu nome, bendizendo o Teu nome, Senhor, dando graças ao Senhor, por tudo que passou, por tudo que o Senhor permitiu acontecer sobre as nossas vidas, o Senhor conduziu todas as coisas, e nós estamos aqui, ó Deus, expressando a nossa confiança e dependência de Ti. Por isso rogamos ao Senhor, Pai, fala conosco nessa manhã, usa a Tua palavra mais uma vez, para trazer fé aos nossos corações, para trazer ânimo, para trazer consolo, para trazer, Senhor, a exortação, aquilo que precisamos pelo agir do Teu Espírito Santo. É em fraqueza que estou aqui, Pai, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua graça, para trazer a Tua mensagem, ser fiel ao texto, e os queridos irmãos que aqui estão, Senhor, que possam receber essa palavra também, da mesma forma, pela ação do Teu Espírito, redundando em glória e louvor ao Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então como que podemos encarar 2025 com segurança? Vamos aprender lições aqui com Davi, 3 lições importantes para nós lembrarmos ao longo desse ano. Em primeiro lugar, é fundamental termos a certeza em nossos corações de que Deus é o nosso bem supremo em Cristo Jesus. Ter essa convicção, Deus é o nosso bem supremo em Cristo Jesus. Olha o que diz o texto, acompanhem comigo a leitura. Salmo 16, vamos ler de 1 a 4. Trocar o lado aqui para me ajudar. Diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então observe que Davi começa este salmo exatamente com uma oração. Versículo 1, guarda-me, ó Deus. Provavelmente Davi passava por uma circunstância difícil nesse momento, uma crise. Não se sabe o contexto exatamente do salmo, em que trajetória, em que momento da vida de Davi se sucede a composição deste salmo, se foi no período em que foi perseguido por Saul, se foi um pouco mais à frente depois pelo seu próprio filho Absalão. Não se sabe exatamente qual a dificuldade, mas nós podemos entender desta forma, não entendendo as circunstâncias, que essa foi uma atitude que marcou toda a vida de Davi, de dependência contínua de Deus. Deus é o seu refúgio. Ele fala, porque em Ti me refugio. Essa dependência, essa segurança, ele encontra em Deus. Refúgio é onde você tem socorro, onde você está seguro, você está protegido. E Davi, então, ele tem essa certeza de que Deus é o seu refúgio, mas ao mesmo tempo ele ora a esse Deus, expressando que a sua confiança estava depositada nesse Deus, e ele expressa isso em oração. Nós expressamos que dependemos de Deus em atitude de oração. É na oração que nós reconhecemos: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu dependo de Ti, por isso eu oro. Meu coração expressa isso. O crente sente essa necessidade. Eu preciso orar ao Deus da minha vida, eu dependo dEle e eu vou a este Deus com confiança. Guarda-me, ó Deus. Salmo 62, Salmo de Davi também, você pode abrir aí a sua Bíblia.
Salmo 62, versículos 7 e 8, nós temos Davi expressando isso também. Se repete essa questão de Deus como o seu refúgio. Olha o que ele diz lá, Salmo 62, 7 a 8. E ele diz ali: de Deus dependem a minha salvação. Observe, de Deus depende. Ele não diz aqui, das minhas riquezas dependem a minha salvação. Ele não diz aqui, da situação política depende a minha salvação. Ele não diz aqui, dos meus exércitos, e eram poderosíssimos exércitos, depende a minha salvação. Não, ele diz de Deus. E a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Então, uma aplicação já aqui para as nossas vidas, uma atitude imprescindível para 2025, vida de oração. Você tem orado a Deus em todo o tempo? Não sabemos o que virá em 2025, não sabemos o que virá ao sairmos dessa porta, no próximo minuto, nós não sabemos o que virá. Por isso devemos orar em todas as coisas: guarda-me, ó Deus. E meus irmãos, como que então Davi encontra em Deus segurança? Como que Davi faz de Deus o seu refúgio? Os versos na sequência explicam isso. O que significa fazer de Deus seu refúgio? A sequência do Salmo traz a explicação. E vamos ver o que ele diz na sequência. Olha, versículo 2. Ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Que maravilhosa declaração de convicção, de conhecimento de Deus também, meus irmãos, porque a primeira palavra Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas, você observou na tradução aí da sua Bíblia, todas as letras maiúsculas, a primeira palavra Senhor aqui, no hebraico é Yahvé ou Yahweh, e esse é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés lá na sarça ardente, lá em Êxodo 3, versículo 14, eu sou o que sou, e com este nome, este nome indica que Deus é o eterno, é o todo-poderoso, é o criador, é o sustentador de todas as coisas, e que por sua livre e soberana graça entrou em aliança com o seu povo escolhido para libertá-lo da escravidão do Egito. Então ele é o soberano, ele é o eterno, o autoexistente, que entra em aliança com o seu povo, isso de acordo com a promessa lá a Abraão, né? E continua na revelação progressiva, se revelando agora a Moisés. Importante lembrar, meus irmãos, nesse contexto de revelação progressiva do conhecimento de Deus que as Escrituras nos trazem, que o Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, Ele toma este nome, eu sou o que sou, e aplica a si mesmo, aplica a sua própria vida. Nós estudamos isso quando estudamos o Evangelho de João. Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, é o Deus Filho enviado pelo Pai, que se encarnou, o Verbo que se fez carne, para então estabelecer eternamente a aliança da graça em favor do seu povo, para a nossa redenção em favor daqueles que nele confiam. Então, Davi olha para este único Deus verdadeiro, o Senhor, Yahvé, e ele se prostra dizendo, o que ele diz para esse Deus? O que ele diz? Diante da contemplação deste Deus que é eterno, é glorioso, é majestoso, é o soberano, o que ele diz para esse Deus? Tu és o meu Senhor. Agora a palavra, a primeira letra, Senhor maiúsculo e as outras minúsculas. Então é uma outra palavra no hebraico aqui. A palavra é Adonai. E essa palavra, meus irmãos, indica aquele que é soberano, ele é o meu proprietário, ele é o meu dono. Davi está dizendo, o grande eu sou, é o meu Senhor soberano, ele é o Senhor que governa a minha vida está toda em suas mãos, ele está no controle, ele manda, eu obedeço.
Esse é o sentido de Adonai. Ele manda e eu obedeço ao seu servo. Eu me prostro diante dele, diante deste Deus todo-poderoso. Meu Senhor também indica relação pessoal. Meu Senhor. Perceba como Deus para Davi não era um mero conceito, apenas doutrina. Era isso também, mas não apenas isso. Envolve um relacionamento pessoal com este Deus. Meu Adonai, meu Senhor, meu Deus soberano. E ele se deleitava, o Salmo expressa isso, Davi se deleitava sobremaneira na sua relação com Deus. Prazer de ter o seu relacionamento vivo com Deus. A expressão de um coração aqui que está sendo tomado pela graça de Deus. E ele diz na sequência: outro bem, diante desse Deus, outro bem não possuo, senão a ti somente. Mas como assim, Davi? Estamos falando aqui do maior rei de Israel, o rei mais poderoso que existiu naquele tempo, riquezas sem fim. Como que ele diz aqui, não possuo outro bem? Não possuo outro bem. E nós podemos entender isso, meus irmãos, sim, Davi tinha muitas riquezas, mas não colocava o seu coração nelas, não colocava o seu coração nas riquezas, ele confiava no Senhor somente, e ao meditar na glória deste Deus, em comparação, é como se ele não tivesse nada, em comparação com a sua relação com Deus. Deus é o seu maior tesouro. Ele expressa isso em outros textos, por exemplo, Salmo 63, você pode acompanhar comigo, Salmo 63, versos 1 a 3. Maravilhoso ler estes textos, que são textos inspirados. Então aqui nós temos a expressão genuína do coração de Davi, um homem falho, pecador, mas arrependido, crente no Senhor, alcançado pela graça, e que estava entendendo o que significa ter essa relação com este Deus Todo-Poderoso, e ele expressa isso. Olha o que ele diz ali, Salmo 63, 1 a 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta sem água, assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Por quê? Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Expressão do amor, da fome, da sede, pela presença de Deus. Provavelmente esse salmo aqui seja o contexto dele fugindo do próprio filho Absalão, contexto de crise familiar, imagina que situação. E olha o que Davi medita nesse momento, olha o que sobe ao coração de Davi nesse momento de crise: fome por Deus, fome pela presença de Deus. Perceba, Davi encontrou um prazer muito maior do que qualquer outra alegria que pudesse ter nesta terra, ao contemplar a maravilha da glória do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça que ele diz aqui, que é melhor que a vida, este amor da aliança, este amor eterno é melhor do que a vida, porque tudo passa nessa vida, mas o amor de Deus permanece sobre aqueles que estão nele. E meus irmãos, esse ensino de prazer em Deus, de satisfação em Deus, de deleite em Deus, é um ensino plenamente bíblico, e tendo Deus como o bem supremo, como tesouro. Tiago vai dizer lá, na sua epístola, capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Como termo cunhado no latim, summum bonum. Discussão antiga na filosofia, afinal de contas, o que é o bem supremo? O que é o bem supremo do qual derivam todos os bens?
E essa resposta está muito clara nas Escrituras Sagradas. Deus, o Deus único e verdadeiro, é o bem supremo, incomparável, de quem flui toda a verdade, de quem flui toda a bondade, de quem flui toda a beleza, de quem flui toda a virtude. Por isso Davi expressa aqui que o seu maior deleite estava na sua relação com Deus, e com isso nós podemos entender evidência da graça de Deus sobre a sua vida. Porque eu pergunto, qual é a condição do nosso coração caído nesse aspecto? Nós estudamos bem isso lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a nossa condição não é se deleitar no Criador, é dar a mínima para o Criador, é não se voltar para Ele e idolatrar a criação, é procurar obter sentido último da nossa existência nas coisas criadas, e muitas vezes coisas boas, coisas que são lícitas, como família, saúde, filhos, dinheiro. Ali está o sentido último da vida, você procura ali. Se você não tem isso, você morre. Algumas dessas coisas que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. E amados, essa é a cegueira da idolatria, por causa do nosso pecado. Então, a expressão genuína de um coração regenerado, de um coração que foi, por obra soberana de Deus, pela pregação do Evangelho, foi transformado pela presença de Deus, aponta nessa direção que o Salmo 16 ensina. Um coração que se deleita não apenas nas dádivas recebidas nesta vida, mas principalmente na sua relação com Deus. A maior bênção da nossa salvação em Jesus qual é? Para que fomos salvos? A maior bênção da salvação em Jesus, a maior bênção redundante do verdadeiro evangelho proclamado, não é uma vida próspera, não é saúde perfeita, não é casamento feliz, não é ausência de problemas. Veja, Deus pode nos dar todas essas bênçãos, Ele é gracioso, nos alegramos com elas, mas a maior bênção da salvação é Deus nos dar a si mesmo, de si mesmo, é nos trazer para perto, é nos reconciliar com Ele pela morte de Cristo na cruz, e assim tornar rebeldes, detestáveis, idólatras, como você e eu somos, em filhos amados do Pai. Meus irmãos, não pode existir nada melhor do que isso na nossa experiência de salvação. Nós temos pregações distorcidas, infelizmente, no nosso país, que enfatizam aquilo que não deve ser enfatizado e distorcem o Evangelho pela pregação da teologia da prosperidade. Por isso precisamos sempre lembrar, meus irmãos, sempre lembrar do Salmo 16, outro bem não possuo, senão a ti somente. Será que você pode dizer essas palavras também de coração? Está o seu coração se deleitando em Deus? Sim, nos alegramos com as bênçãos, meus irmãos, família, trabalho, dinheiro, saúde, que elas venham em 2025, se for da vontade do Senhor. Mas a questão é, o que você mais ama nessa vida? O que você mais ama nessa vida? Onde está o seu coração? Como disse Blaise Pascal, famoso matemático francês, foi um cristão também que escreveu coisas interessantes sobre teologia. Ele disse: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus pode suprir o vazio existencial que nós adquirimos lá na queda em Adão, quando fomos expulsos do jardim. E a gente tenta suprir esse vazio com tudo que é tipo de coisa, e fica correndo atrás do vento o tempo todo. É carreira, é trabalho, é sucesso, é fama, é poder. Mas não resolve, no final das contas fica aquela sensação, quando você obtém aquilo que estava procurando há tanto tempo, depois você, é bom, mas não é tudo aquilo.
Não é tudo aquilo? E aí você, não, então é a próxima experiência, agora eu vou atrás dela. E depois vai ser a mesma coisa, é correr atrás do vento vazio existencial. Somente o Criador pode suprir. Por isso que vivemos frustrados, por isso que nós vivemos insatisfeitos, quando nós negligenciamos o maior tesouro que pode existir, que é o próprio Criador, é o Criador de todas as coisas, é estarmos com Ele, é a nossa relação com Ele. E veja, este Deus é muito gracioso, porque nós viramos as costas para Ele, nós rejeitamos este Deus, nós não damos a mínima para este Deus, nós desobedecemos a palavra deste Deus, mas Ele veio em socorro destes pecadores. Já lá no Éden, pós-queda em Adão, já teve a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o Redentor viria, a promessa do Cristo bendito, e Ele veio, Deus vem em socorro de idólatras, Ele veio em nosso socorro, Ele enviou o filho de Davi, o descendente de Davi, para nos salvar, e Davi, crendo neste Cristo que viria, ele demonstra aqui o entendimento desta realidade espiritual, de que o bem supremo encontra-se somente na sua relação com Deus. Nada pode suprir o seu coração, senão a sua relação com Deus. Como afirmou também Agostinho de Hipona, grande teólogo também na história da igreja, ele disse, fizeste-nos, nas confissões, falando diante de Deus, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E, meus irmãos, é interessante observar que neste contexto de plena satisfação, o que Jesus afirmou sobre si mesmo? Sobre esse contexto de satisfação, de matar aquela fome do vazio existencial. O que Jesus disse? Por exemplo, João 6,35. Jesus afirmou, eu sou quem? O pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Para pensar um pouquinho, quem é que pode fazer uma afirmação dessas? Nenhum ser humano comum é capaz de proporcionar isso. Falar talvez, o maluco pode falar isso, mas proporcionar de fato isso, satisfação plena, somente Deus em pessoa, e sim, Jesus Cristo é o Deus encarnado, e é para Ele que devemos nos voltar, com toda a nossa frustração, toda a nossa sede por real sentido e propósito na vida, que as coisas criadas não podem suprir. É ilusão buscar satisfação plena nelas, é correr atrás do vento, é tentar se agarrar em uma bolha de sabão. Somente Cristo pode nos suprir, e Davi nos ensina isso neste salmo. E ele expressa na sequência do texto que uma faceta deste amor por Deus genuíno, interessante, se manifestava exatamente na sua alta consideração para com os outros crentes. A evidência desse amor por Deus, encontrando em Deus sua maior alegria, alcança o amor por outros crentes. Olha o que ele diz no versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. A palavra santos aqui não quer dizer aquele que não peca, mas se refere aos salvos, aos crentes, aos justificados pela fé. E aqui nós temos mais uma evidência de uma fé verdadeira que se deleita em Deus, que é o prazer da comunhão. O prazer da comunhão, o prazer de estar com outros crentes que compartilham a mesma fé. Davi expressa este prazer. Sim, nós devemos ter relação com as pessoas do mundo, como obra missionária, amizades, e demonstrar o amor de Cristo, mas o prazer, a confiança, o deleite, a relação fluindo, vem com os crentes em Cristo Jesus. E também na sequência, Davi reconhece a terrível consequência da idolatria. Por isso ele estava comprometido em prestar culto somente ao Deus verdadeiro. Olha o que ele diz no versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Idolatria, colocar o coração em deuses falsos,
Davi está dizendo aqui, traz consequências terríveis, terríveis. Por isso Davi busca fugir desta idolatria, voltando-se sempre para o Deus verdadeiro e lhe prestando culto, somente a Ele, como nós cantamos, somente a Ti adoramos, somente a Ti adoramos. Então, meus irmãos, eis a confiança de Davi aqui em nosso primeiro ponto. Ele se refugia em Deus e reconhece como seu bem supremo. Para 2025, está o seu coração confiando assim também em Deus? Será que você pode dizer como Davi aqui, outro bem não possuo senão a Ti somente? Em Cristo, nós podemos afirmar isso. E isso é maravilhoso. Pois isso nos traz segurança, isso nos traz paz. Nós não sabemos o que virá neste ano de 2025, mas tendo Cristo como nosso maior tesouro, sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Sejam elas coisas boas, e que elas sejam múltiplas na sua vida, na minha vida, sejam coisas boas, mas nós vamos desfrutar delas, tendo Cristo como maior tesouro, não colocando o coração nelas, não idolatrando essas coisas, não sendo sufocado por elas, ou sufocando essas coisas que amamos de uma forma desenfreada por vezes. Não, nós vamos aproveitar, nós vamos curtir. Deus fez a criação, sem dúvida nenhuma, para o nosso deleite, e essas bênçãos, elas devem ser desfrutadas, família, saúde, condições, sim, mas não como um fim em si mesmas, elas devem ser desfrutadas como um meio para glorificarmos ainda mais o Senhor Deus, que nos dá destas coisas, para mostrar quem Ele é, e assim nos deleitarmos e aprendermos mais dele, a paternidade, o casamento, aprendermos mais de quem Ele é, e assim glorificarmos o nome dEle, nos deleitando nessas coisas. Boa comida também, os provérbios falam, prove do mel, e então saberás que a sabedoria do Senhor é agradável. Interessante, Deus criou o mel para mostrar que a sabedoria dEle é agradável, para nos ensinar em nossos sentidos. Então, meus irmãos, ter a Deus como nosso bem supremo nos livra de colocarmos o coração nessas coisas, mas ao mesmo tempo, quando as coisas forem ruins, e se vierem as catástrofes, mesmo em meio ao sofrimento, enfrentando talvez dor com lágrimas que também fazem parte da jornada do crente nessa vida, fazem parte também, mas nós vamos enfrentar sem desespero, porque o mais importante nós já temos em Cristo Jesus. Como diz também o hino tão conhecido de Lutero, o reformador, se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Então esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos, ter a certeza, Deus é o nosso bem supremo. Segundo ponto, aprendemos com Davi, podemos enfrentar 2025 com segurança, tendo a certeza de que Deus é o nosso provedor em Cristo. Olha o que ele diz no versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és o árrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi fala aqui de porção e cálice no versículo 5, e ele usa a figura aqui de um banquete. Em outras palavras, é como se Davi estivesse dizendo aqui, o Senhor é tudo que eu preciso para satisfazer a minha fome e a minha sede. Davi usa também a figura de herança, versículo 6, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Essa linguagem aqui lembra os levitas, pois os levitas na conquista de Canaã, eles não receberam terras na divisão entre as tribos. Por quê? Exatamente para mostrar que o próprio Senhor seria a herança deles. Texto lá em Números capítulo 18, versículo 20, diz: disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás, eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então Davi toma essa linguagem bíblica, e ele está dizendo aqui em outras palavras, tendo o Senhor como herança, eu tenho uma herança infinitamente melhor do que qualquer coisa terrena. E assim ele confia que Deus é o seu provedor, que não apenas para o futuro, mas no momento, no dia a dia, vai continuar suprindo ele, vai continuar mantendo a vida dele até que Deus o queira.
Deus é aquele que o satisfaz. E assim nós percebemos mais uma vez, sua confiança não estava em si mesmo, nas suas riquezas, nos seus exércitos, sua confiança estava em Deus. Deus como provedor também, Davi percebe e entende que era aquele que ensinava Davi. Versículo 7, bendiga o Senhor que me aconselha. E comentando este verso, o pastor Hernandes diz o seguinte: Davi bendiz a Deus porque o tem como seu conselheiro e este lhe concede iluminação e sabedoria. Nas noites da vida o Senhor era o conteúdo de suas meditações, por isso seu coração cheio da contemplação divina era um mestre por excelência. É exatamente Deus, pelo Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento e nos faz entender o seu conselho, nos faz entender a sua palavra. Sem esta iluminação, não podemos entender. Então Davi reconhece aqui que a sua sabedoria não vinha dele mesmo, de sua própria inteligência, mas vinha toda de Deus. Deus é o seu conselheiro. E aplicando para as nossas vidas hoje, meus irmãos, como que podemos ter Deus como nosso conselheiro? Onde eu encontro hoje o conselho de Deus? Onde eu encontro o conselho de Deus? Caixinha de promessas? Versículo da geladeira? Tudo isso ajuda. Mas o conselho de Deus está na sua palavra. Na palavra dele. A resposta é a palavra. O seu cânon já está completo. A revelação toda já foi dada. Nós não precisamos de outras revelações. A revelação já está completa. Então, por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Então, recomendação pastoral aqui para 2025. Você quer ter a Deus como seu conselheiro? Volte-se para a palavra de Deus. Estabeleça a rotina. Vamos começar o ano, né? Já organiza, faz uma agenda. Quem sabe um projeto aí de leitura anual da Bíblia. Já divide ali, tem vários, na internet você acha vários planos em que você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Faz esse projeto. Começa a anotar ali as coisas, vai dar 5 capítulos em média por dia, 4, 5 capítulos, anota o que você ali aprende, as dúvidas, mas segue a leitura, vai seguindo a leitura. Ou um livro específico, vai estudar de uma forma mais aprimorada, pegando um comentário, enfim, volte-se para a palavra. É assim que nós temos a Deus como nosso conselheiro, abastecendo a nossa mente e os nossos corações com a palavra de Deus. E Davi foi um homem que se deleitou profundamente na palavra de Deus. Eu entendo Davi como o autor do Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, e você ao ler Salmo 119, você vai perceber ali que é uma expressão de amor pela lei, de um amor pelo conselho de Deus, um amor pela palavra de Deus. É uma grande expressão de amor, de dependência da palavra, de oração contínua. Por exemplo, ele diz lá, Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então Davi pautava a sua vida, não em sua própria sabedoria, mas nas Escrituras. E era exatamente por ter o seu coração cheio da palavra que ele pode dizer, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Como que podemos dizer isso se o nosso coração é corrupto? Somente pela palavra de Deus, abastecendo na dependência da graça e abastecendo o nosso coração, a nossa mente com a palavra. Nós precisamos dessa palavra. O problema é que a gente se esquece tão fácil disso, né? Termina o culto aqui, vem problema, e agora como é que vai ser o almoço da virada de ano, e tal, né? O que o pastor falou mesmo? Nem lembro mais. Palavra de Deus, meus irmãos, palavra de Deus, sim, às vezes vai ser meio truncado, às vezes vai ser meio difícil, às vezes vai ser meio, mas cria o ritmo, cria a disciplina, cria o hábito, e aí quando você adquire o hábito, quando falta, você, está faltando alguma coisa aqui, leia a Bíblia, leia em atitude de oração, peça a Deus pelo entendimento. E aí Davi então fala aqui, né, pois até durante a noite o meu coração me ensina, e a ideia aqui é que medita no que aprendeu ao longo do dia, e durante a noite lhe vem à mente o que ele, durante o dia ele pensou, durante o dia ele estudou, o que sobe à mente no final do dia, é aquilo que está cheio o coração. Então se a gente fica só lá no Netflix, só lá no... podemos, sem dúvida nenhuma, ter os nossos momentos, mas só isso
Só Facebook? Só? O que vai subir depois no final do dia? Então a mente ela precisa ser abastecida, ter o nosso momento, ter a nossa comunhão com Deus. E Davi, ele diz no versículo 8, este Deus é o provedor, estava sempre com ele, o Senhor tendo sempre a minha presença, estando ele à minha direita não serei abalado. Este verso nós podemos entender como consequência dos versos anteriores, por fazer de Deus o seu refúgio, reconhecer como bem supremo, provedor, conselheiro, ele tinha sempre a disposição de andar na presença de Deus, ele praticava a presença de Deus, ele procurava estar consciente de que tudo que fazia, fazia na presença de Deus, e desta forma, andando na presença de Deus, tinha certeza da sua proteção, não serei abalado. Sabe que você está reconhecendo Deus também como seu provedor, como Davi nos ensina aqui? Você está descansando nele? Se você está em Cristo hoje, se voltando para a sua palavra, você pode ter a certeza que Deus como provedor cuidará da sua vida neste ano de 2025. Amém? Diz Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, até que Ele queira que as nossas vidas permaneçam nesta terra. Volte para Ele, não sabemos o que virá, mas podemos ter a certeza de que não seremos abalados, abatidos talvez sim, mas não destruídos, como diz o apóstolo Paulo, e tendo a certeza que mesmo em meio às dores, às dificuldades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, que é nos fazer mais semelhantes a Jesus, seu Filho amado. Por fim, meus irmãos, o último ponto, aprendemos com Davi que podemos encarar 2025 com segurança, tendo a certeza de que Deus em Cristo venceu a morte em nosso favor. Então é fazer dele o nosso tesouro, ter ele como nosso bem supremo, crer que ele é o nosso provedor, e terceiro, ele venceu a morte em nosso favor. Ele diz ali, versículo 9, alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi expressa aqui uma consciência tão forte de sua comunhão com Deus, que ele tem a certeza que essa relação não seria interrompida nem pela morte. Nem a morte seria capaz de interromper a sua relação com Deus. Ele confia plenamente que Deus não iria abandonar o seu corpo na sepultura. Meu coração, meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, e com certeza essa esperança ela está fundamentada em Cristo Jesus, porque Davi aqui transcende a sua própria experiência, e ele contempla aqui o seu descendente prometido por Deus, que assumiria o reino eterno. Então, como profeta, ele se refere à ressurreição de Cristo, e nós sabemos isso à luz do Novo Testamento. Os apóstolos do Novo Testamento se utilizam deste texto para falar a respeito da ressurreição. Por exemplo, no livro de Atos, nós temos a pregação de Pedro, no Pentecostes, lá em Jerusalém, naquele dia em que cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas. Olha o que diz o texto, vamos acompanhar lá, Atos 2, 22 a 28, pregação de Pedro. Ele diz, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, aí é o texto aqui do Salmo, diante de mim envia sempre o Senhor, porque estando à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Portanto, Davi aqui está profetizando a respeito da ressurreição. E como sabemos à luz dos evangelhos, Jesus veio a este mundo, o Filho de Deus se encarnou, viveu uma vida perfeita sem ter pecado, e então, conforme as profecias do Antigo Testamento, ele se entregou para morrer na cruz. E ele morreu pelos pecados do seu povo, ele pagou a nossa pena, ele sofreu a nossa morte. Porém, ele não permaneceu morto.
o seu corpo não sofreu corrupção, decomposição, porque ele ressuscitou, também conforme as profecias. E este texto do Salmo 16 é uma delas. Qual o texto da Bíblia que fala da ressurreição? Salmo 16 é uma dessas profecias. E Jesus ressuscitou com um corpo glorificado para jamais morrer. E ele venceu todos os nossos inimigos, o diabo, o pecado, o mundo, a morte. Jesus matou a morte, destruiu o poder da morte através de sua morte e ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57, diz lá o apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo, como Davi confiava, também ressuscitarão, desfrutam e desfrutarão da vida eterna. Também em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 23, Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém. Por isso que hoje a morte não é mais uma tragédia para os crentes. O seu aguilhão foi removido. O apóstolo Paulo vai dizer também que o morrer é lucro. Pois morrer implica em partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas a morte é o último inimigo. Ainda há uma luta a ser travada, ela ainda traz insegurança. Mas o crente, ao meditar como Davi está meditando neste Deus, pode encarar com confiança e sem desespero. Eu gosto de ler biografias de homens de Deus na história da igreja. Ler sobre eles é bastante encorajador, mas por vezes também bem humilhante, porque sou constrangido com o exemplo de fé deles. Mas é impressionante observar, meus irmãos, o que alguns destes homens disseram em suas últimas palavras, em seus últimos momentos, como que eles encararam esse momento derradeiro, o momento da morte. E essa é uma questão muito importante para refletirmos. Nós não gostamos de pensar nisso, mas é uma atitude extremamente bíblica, estarmos preparados. E é interessante observar e pensar o que esses homens disseram. Eu separei aqui alguns exemplos, começando por Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Nas escrituras mesmo temos o registro dele, está lá em Atos, capítulo 7, versos 56 e 57, Estevão, primeiro mártir cristão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E aí então ele ora a Deus lá no versículo 59, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele ainda diz: não lhes imputes este pecado. Ele ora pelo perdão daqueles que estavam apedrejando ele. E com estas palavras, diz o texto, adormeceu. Interessante essa expressão que a Bíblia usa para a morte dos crentes, porque realmente é um adormecer, é um fechar os olhos aqui para estar com o Senhor Jesus, e é um adormecer também no sentido que ressuscitaremos, teremos corpos glorificados quando o Senhor Jesus voltar, para estarmos plenamente com Ele. Lutero, grande reformador Lutero, nesses últimos momentos ele disse: ó meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar este corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém me pode arrebatar das tuas mãos. John Owen, grande teólogo também da história da igreja, puritano, ele disse: estou indo para aquele que minha alma ama, ou melhor, para aquele que me amou e com um amor eterno, e que é a única fonte do meu consolo. Jonathan Edwards, homem usado por Deus no grande avivamento nos Estados Unidos, ele disse: confiai em Deus e não precisareis temer.
Então sim, meus irmãos, a morte ainda nos traz sofrimento, ainda existe certa luta natural da nossa experiência humana caída, certa insegurança pelo desconhecido. O que vai se suceder ao fechar os meus olhos aqui nessa terra exatamente? Mas ao meditarmos nas verdades do Evangelho, de que Deus em Cristo venceu a morte por nós, pensar na morte não precisa mais trazer desespero para os que estão em Cristo. Podemos descansar naquele que já venceu a morte e Ele está cuidando de tudo à destra do Pai. À destra do Pai. E nele nós temos a certeza da vida eterna, e esta vida consiste em conhecer a Deus e se alegrar nele eternamente, pois na sua presença a alegria nunca acaba. É isso que Davi termina o texto dizendo no versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nada pode se comparar às alegrias reservadas para os crentes na glória com Cristo. E como diz o reformador Calvino em seu comentário sobre este texto aqui, Davi, pois, testifica que a verdadeira e sólida alegria, na qual as mentes dos homens podem repousar, jamais será encontrada em alguma outra parte, senão em Deus. Então, meus irmãos, encerrando nosso tempo de meditação aqui, reflita sobre a sua vida, pense sobre o seu coração, pense sobre como anda a sua vida diante do Senhor. Está você confiando neste Deus que venceu a morte? A sua alma já descansa nele, que pela graça do Senhor, a nossa confiança neste Deus possa crescer neste ano de 2025. Que possamos confiar nele como nosso bem supremo, nosso provedor pleno, nosso conselheiro fiel e aquele que venceu a morte, para que você e eu possamos desfrutar da alegria eterna de sua presença. Então é nele que eu desejo a esta amada igreja um feliz ano novo para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra, preciosa palavra, que traz consolo aos nossos corações, ó Deus, traz segurança em meio a um mundo repleto de inseguranças, ó Deus, de incertezas. A tua palavra nos traz essa segurança, ela acalma o nosso ser, ela traz paz, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por este texto tão rico, tão precioso, que nós aprendemos aqui com Davi, o teu servo. Acima de tudo, o Espírito Santo, o próprio Deus trazendo essa mensagem a nós. Pai, nós somos homens e mulheres aqui de pequena fé e precisamos da Tua graça sobre nós. Sustenta a nossa fé, Pai, neste ano de 2025. Anima os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, também a testemunharmos da Tua grandeza, do Teu amor, do Teu favor para as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, na criação de filhos. Ajuda-nos, ó Deus, no trabalho, no sustento. Ajuda-nos, ó Deus, em tudo aquilo que precisamos para continuar tendo as nossas vidas de forma digna nesta terra, Senhor, até que o Senhor nos chame ou até que o Senhor Jesus venha. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificarmos o Teu nome. Abençoa esta igreja para o louvor de Tua glória. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.